Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, eu vou fazer com vocês este lugar americano. Trabalhei aqui no barbante persa, no amarelo e branco, e aqui eu trabalhei com a linha AME, da Texto Piratininga. Com a cor aqui amarela, barbante persa Tex 885, eu usei 105 gramas, o novelo tem 200 gramas, então, usei 105 gramas para fazer essa parte aqui e esta outra com o amarelo e usei a agulha 3,5. Nessa parte que eu fiz esse detalhe em branco, eu usei 20 gramas do barbante persa número 6. Também trabalhei com a agulha 3,5. Para fazer esse bico de acabamento, eu usei a linha AME. Nessa parte aqui, eu trabalhei com a agulha número 3, usei 40 gramas. Então, a minha peça ficou no total de 165 gramas. A medida aqui ficou de 47 centímetros por 37, se você for usar dessa forma. Se você for usar assim, aqui ficou com 36, e aqui também. Então, eu comecei com um quadrado. Depois, eu fiz essas duas pontas em diagonal arredondada. E aqui, eu continuei normal aqui a peça do quadrado. Fiz também aqui em outras cores. E aqui, eu fiz com esse acabamento aqui do ponto baixo com a cor verde. Caso você queira fazer assim, para fazer aqui a vez das folhas, então, eu fiz esse acabamento com o verde. E aqui, eu fiz com a mesma cor que eu trabalhei na base. Aqui eu usei o rosa e branco, aqui também usei o AME. E nessa peça aqui, eu usei mostarda e chantilly. Então, mesma cor que eu usei para esse detalhe aqui, eu usei para fazer as flores. Mas você pode estar fazendo também usando sobras de fios para fazer com mais cores aqui. E aqui você pode fazer com o barbante número 4, caso você não tenha a linha AME, então aqui é o barbante 6 e aqui pode ser o barbante 4, agulha 3,5 e aqui a agulha número 3. Se você quiser fazer com o barbante, também dá para fazer, porém não fica tão delicado igual ficou aqui nessa peça. Então, eu espero que vocês gostem e vamos para a nossa aula de hoje. Eu vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Busco o fio, passo a agulha aqui por baixo desse primeiro fio e busco aqui por cima desse outro fio. Giro a minha agulha, busco o fio e faço uma corrente para prender esse anel mágico, ficando assim. Vou ajustar aqui um pouco esse fio. Depois, quando eu termino essa carreira, eu ajusto melhor aqui o anel mágico. Aqui dentro, eu faço um ponto baixo, uma corrente, para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, eu faço duas correntes de separação. Volto aqui dentro do anel mágico e agora eu vou fazer blocos de 3 pontos altos, separados por duas correntes. Então, aqui eu faço o ponto alto. Dou a laçada, faço o segundo ponto alto. Dou a laçada e faço o terceiro ponto alto. Então, eu tenho 3 pontos altos, faço duas correntes. Esse bloco aqui que eu iniciei, eu termino aqui depois, eu completo ele com mais 2 pontos altos antes de finalizar a carreira. Agora que eu faço mais um bloco de 3 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Faço duas correntes de separação. Faço 3 pontos altos aqui dentro novamente. E esse fio eu já vou escondendo conforme eu vou fazendo esses pontos altos.
Fiz os 3 pontos altos, faço 2 correntes. Agora, aqui, eu preciso de mais 2 pontos para completar esse bloco. Então, escondendo ainda esse fio, eu faço aqui mais 2 pontos altos. Vou puxar esse fio do anel mágico aqui dentro. Eu ajusto esses pontos e vou puxando esse fio até ficar bem fechado aqui o início do meu trabalho. Agora, aqui, eu vou finalizar a carreira. Aqui eu tenho ponto baixo e uma corrente. Eu venho nesta corrente, pego nesta alça da frente e levo a agulha lá para trás para buscar o fio. Então, aqui eu vou ficar com essas 2 correntes de separação, da mesma forma que eu tenho nos outros cantos. Então, agora eu busco o fio e faço um ponto baixíssimo. Ficando assim. Nesta primeira corrente, aqui onde eu tenho essas 2 correntes, aqui na primeira, bem aqui no meio, eu faço um ponto baixíssimo antes de iniciar a carreira. Então, eu sempre vou finalizar a carreira e iniciar dessa mesma forma. Aqui dentro, eu faço o ponto baixo e as 3 correntes. O ponto baixo e uma corrente é o meu primeiro ponto alto, e as 2 correntes são essas 2 correntes de separação. No mesmo espaço, eu faço 3 pontos altos, para formar aqui o canto da minha peça. Depois, quando eu estiver finalizando a carreira, eu preciso de mais 2 pontos altos aqui. Agora, aqui eu faço uma corrente de separação entre um canto e o outro. Aqui dentro, eu faço 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos para formar aqui esse canto. Nós vamos fazer assim por 4 vezes. Depois que eu faço aqui o canto, eu faço uma corrente de separação. No próximo espaço de correntes, eu vou repetir esse canto. De 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. E eu formo aqui o outro canto da minha peça. Depois que eu termino esse canto, eu faço uma corrente de separação e aqui eu vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Aqui eu já terminei o canto, fiz uma corrente de separação. Antes de finalizar a carreira, eu preciso de mais 2 pontos altos. Esses 2 pontos altos, eu ajusto bem o ponto aqui na hora que eu vou buscar o fio. Então, vou buscar o fio e deixo bem apertado aqui para não ficar muito solto esses 2 pontos. Tiro essas 2 laçadas primeiro, depois eu alongo um pouco mais o fio. Fiz um ponto alto, dou a laçada, venho no mesmo espaço, busco o fio. Vou ajustar esse ponto. Tiro 2 laçadas, agora eu posso alongar um pouco mais, tiro 2 e tenho aqui os 2 pontos altos. Aqui eu tenho o ponto baixo e a corrente, eu venho na corrente, faço um ponto baixíssimo, busco o fio, faço tudo de uma vez e fica desta forma. Na próxima corrente, eu faço um ponto baixíssimo. E agora, vou iniciar a próxima carreira. Um ponto baixo, 3 correntes. E aqui nesse mesmo espaço, 3 pontos altos e começo esse canto.
Fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. Agora, nesse espaço de uma corrente, eu faço um bloco de 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Então, eu fiz aqui um ponto, 2 pontos altos e 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Faço uma corrente de separação, cheguei aqui no canto. Vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, da mesma forma como trabalhamos na carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos para formar aqui esse canto. Depois que eu faço o canto, eu faço uma corrente, no próximo espaço, faço 3 pontos altos, aqui onde eu tenho essa corrente da carreira anterior. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente de separação. E vai ficando assim, que eu faço o canto, aqui 3 pontos altos, aqui o canto, 3 pontos altos, e volto pra gente fazer o fechamento da carreira aqui nessa parte. Finalizando aqui a minha carreira, eu fiz os 3 pontos altos e uma corrente de separação. Aqui eu preciso de 2 pontos altos, onde eu iniciei essa carreira. Ajusto sempre aqui esse fio, tiro as 2 laçadas. Agora, eu já posso alongar um pouco o fio e tiro as 2 laçadas. Novamente, aqui no mesmo espaço, outro ponto alto. Onde eu tenho o ponto baixo e a corrente, na corrente eu faço um ponto baixíssimo e finalizo a minha carreira. Na próxima corrente, faço um ponto baixíssimo. E agora, vou iniciar a próxima carreira. Um ponto baixo, 3 correntes e 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. Nesse próximo espaço, faço o bloco de 3 pontos altos, nesse espaço de corrente da carreira anterior. Então, aqui o início vai ficar assim. Então, eu sempre vou finalizar a carreira desta forma e vou iniciar desta mesma forma. Se ficar alguma dúvida, você volta o vídeo e vai repetir esta sequência de pontos. Agora que nós vamos começar a fazer a parte que vai ficar oval em diagonal, aqui nessa parte e nessa outra parte aqui. Então, agora, depois dos 3 pontos altos, eu faço uma corrente. E onde eu tenho esse bloco de 3 pontos altos, eu venho no último ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma corrente. Agora, aqui, ó, nesse ponto do meio, então, aqui eu tenho o canto. Nesses 3 primeiros pontos altos, aqui nesse ponto do meio, eu faço 3 pontos altos aqui nesse mesmo ponto. Fiz um ponto, venho no mesmo espaço, faço o segundo ponto e no mesmo espaço, o terceiro ponto alto. Faço 2 correntes de separação. Agora, aqui nesse espaço de 2 correntes, eu faço 3 pontos altos, que vai ser nesta direção aqui. Tudo que eu estou fazendo aqui, quando chega nessa parte, eu vou repetir também. E aqui vai ser igual essa parte aqui. Então, esses 2 cantos iguais e aqui também esses 2 iguais. Aqui eu faço os 3 pontos altos.
nesse mesmo espaço de correntes aqui do canto. Duas correntes. E aqui, ó, nesse ponto, onde eu tenho esse bloco de 3 pontos altos. Vai ficar dessa mesma forma aqui. Fiz os 3 pontos altos, então eu tenho esses 3 blocos, que é onde vai ser a parte que eu sempre vou fazer aumento aqui nesses pontos. Agora aqui eu faço uma corrente. Nesse bloco, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Uma corrente. Agora, aqui nesse espaço, eu faço o bloco de 3 pontos altos da mesma forma que na carreira anterior. Nesses espaços aqui de uma corrente, eu tenho 3 pontos altos. Faço uma corrente, agora esse canto é da mesma forma que o outro, então vou repetir. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos aqui nesse canto. Finalizei esse canto, faço uma corrente. Nesse espaço de uma corrente da carreira anterior, eu faço os 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Uma corrente de separação, agora vamos começar a fazer aqui arredondada essa parte também. Então, agora eu faço um ponto alto aqui em cima desse ponto alto. Uma corrente aqui nesse espaço do canto. Nesse ponto alto do meio, eu faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação. Aqui nesse espaço de correntes, eu faço os 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos aqui nesse ponto do meio. Então, aqui é a mesma coisa que a gente fez ali no outro canto. Mesma quantidade de pontos. Depois que eu termino esses 3 blocos de pontos altos separados por 2 correntes, agora eu faço somente uma corrente de separação. No primeiro ponto, aqui desse próximo bloco, eu faço um ponto alto. Uma corrente, aqui 3 pontos altos, uma corrente, ali os 2 pontos, finalizo e vou iniciar a próxima carreira. Aqui eu já iniciei minha próxima carreira. Comecei esse canto, fiz uma corrente de separação, faço aqui os 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Agora, aqui, ó, nesse espaço, antes desse ponto alto sozinho, eu faço aqui os 3 pontos altos. Aqui, se você quiser fazer o último ponto em cima desse ponto, você faz nessa direção. Eu vou fazer os 3 todos juntos aqui nesse mesmo espaço. Faço uma corrente de separação. Agora, eu vou pular esse ponto e essa corrente de separação e vou trabalhar aqui ponto sobre ponto. Então, eu venho no primeiro ponto alto. Estou aqui nessa parte onde vai ser arredondada aqui na nossa peça. Faço um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E agora, no próximo, eu faço 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço, para ter o aumento aqui da minha carreira. Então, agora o meu bloco fica de 4 pontos altos. Continuo com 2 correntes de separação. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos.
faço 2 correntes e no próximo bloco eu faço novamente ponto sobre ponto. E no último ponto aqui do bloco, eu faço 2 pontos altos. Depois que eu termino aqui essas 3 faixas, esses 3 blocos aqui de 4 pontos, eu faço somente uma corrente de separação. Agora, eu pulo essa corrente, esse ponto, e trabalho os 3 pontos altos aqui dentro. Se você fez o ponto alto aqui em cima do ponto, você vai começar aqui, faz um ponto, depois aqui mais 2 para fazer o bloco de 3. Aqui no meu, eu estou fazendo todos juntos aqui nesse espaço. Então, aqui eu faço os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, aqui eu faço o canto da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Então, a gente vai fazer assim, quando chegar aqui, você vai repetir esta quantidade aqui de pontos, mas eu vou fazer aqui mais uma vez com vocês, mas a repetição desse canto. Então, este e este são iguais, este e este são iguais. Então, aqui depois desse canto, fiz uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. E os 3 pontos altos eu faço aqui, ó, antes desse ponto alto sozinho, nesse espaço. Depois, eu faço uma corrente de separação e trabalho ponto sobre ponto, lembrando que no último ponto desse bloco, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço para fazer aqui o aumento da minha carreira, e esse bloco fica com 4 pontos altos, 2 correntes de separação, e faço novamente aqui mais 2 vezes essa quantidade de pontos. Então, aqui está ficando igual aqui, essas 2 partes. Depois que eu termino esses 3 blocos, eu faço uma corrente de separação, pulo essa corrente, esse ponto sozinho, e aqui eu faço os 3 pontos altos. Então, eu vou terminar a minha carreira da mesma forma que nas outras carreiras anteriores. Então, aqui falta 3 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, finalizo com ponto baixíssimo e vou iniciar a próxima carreira. Volto aqui, ó, nessa parte onde a gente vai fazer a curva novamente. Então, aqui eu já iniciei esse canto, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos. Nesse bloco, antes dessa curva, aqui eu fiz uma corrente e agora eu faço um ponto alto aqui em cima, desse último ponto desse bloco. Faço ponto alto e uma corrente de separação. Então, nesses espaços de uma corrente antes desse bloco, que eu vou aumentar aqui os pontos, eu não faço o bloco de 3 pontos altos. Então, agora, eu vou fazer um ponto sozinho, nós vamos intercalar desta forma. Numa carreira, a gente tem o bloco de 3 pontos antes da curva, e na próxima tem um ponto sozinho antes da curva. Então, aqui eu fiz um ponto alto, uma corrente. Agora, eu pulo esse espaço de corrente e trabalho ponto sobre ponto. E no último ponto, nós vamos fazer 2 pontos juntos, que vai ser o aumento da nossa carreira. Então, aqui, ó, nesses 3 primeiros pontos, eu faço ponto sobre ponto. E aqui no último, 2 pontos altos aqui, ó, no mesmo espaço. Fico com 5 pontos altos agora, nesse bloco. 2 correntes de separação, vou repetir aqui ponto sobre ponto, e no último, faço 2 pontos juntos. Então, agora, nessa parte aqui oval, a gente vai trabalhar esta quantidade de pontos. Vai ficar aqui 5 pontos altos nesses 3 blocos da curva. 2 correntes de separação, ponto sobre ponto. E no último ponto,
2 pontos altos. Depois que eu termino as 3 faixas aqui, eu faço somente uma corrente. Agora, aqui nesse bloco, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto. Uma corrente e agora o bloco de 3 pontos altos, da mesma forma que nas outras carreiras, e separo por uma corrente. Então, fiz os 3 pontos, uma corrente. No próximo espaço, 3 pontos altos, depois uma corrente. Chega aqui no canto, eu faço a mesma coisa que fiz nas outras carreiras. Aqui eu faço os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, e aqui eu faço um ponto alto, uma corrente, ponto sobre ponto, no último ponto aqui eu faço 2 pontos juntos para ser o aumento. Então, você vai repetir essa quantidade de pontos daqui. Se ficar dúvida, você volta o vídeo nessa parte e vai fazer a repetição aqui para ficar igual. Eu vou fazer aqui a minha volta, vou finalizar a carreira, vou iniciar a próxima. Agora que nessa carreira eu já iniciei o canto, fiz aqui 3 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui eu fiz um bloco, 2. Antes desse ponto sozinho, eu fiz o bloco também de 3 pontos altos e uma corrente. Agora, na curva, nós vamos ficar com 6 pontos, porque nós vamos trabalhar aqui um ponto sozinho, 2, 3, 4 e 2 juntos. Então, agora, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto e no último ponto a gente faz 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, o que vai mudar na nossa carreira vai ser somente aqui a quantidade de pontos que nós temos aqui nessa parte oval da nossa peça, que agora são 6 pontos altos. 2 correntes, faço 6 pontos, 2 correntes e 6 pontos. E o que muda também é que agora nós temos os 3 pontos altos antes de fazer esse bloco. Aqui, depois que eu termino a curva, uma corrente, pulo essa corrente, o ponto alto, e faço aqui o bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, faz o canto, e aqui vai repetir essa mesma sequência de pontos aqui nesta carreira. Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo, então já trabalhei aqui uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, aqui eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou arrematar o fio porque eu vou fazer a troca de cor. Se você vai fazer somente de uma cor, você vai continuar da mesma forma que nas outras carreiras. Então, aqui eu fiz o ponto baixíssimo, faço uma corrente e vou cortar o fio. Vou puxar esse fio, agora eu venho aqui na corrente e levo esse fio pro lado avesso e depois eu vou trabalhar aqui, esse fio vai ficar escondido. Então, por isso que eu faço o arremate aqui dessa forma, porque depois eu trabalho ali e vai esconder esses pontos. Então, aqui vai ficar dessa forma a nossa primeira parte aqui da nossa peça. Como eu finalizei aqui nesse canto, agora eu vou iniciar aqui com a outra cor nesse canto. Então, agora aqui nesse canto, aqui eu tenho as 2 correntes. Nesta primeira corrente, eu vou pegar na alça de trás, pego o fio, deixo um pedaço aqui de sobra para fazer o acabamento depois. Vou trazer esse fio aqui por dentro desta alça de trás desta corrente. Agora, aqui dentro, eu faço ponto baixo, já vou esconder esse fio. Então, venho aqui dentro, faço ponto baixo, uma corrente para ser o meu primeiro ponto alto e as 2 correntes de separação, da mesma forma que a gente trabalhou aqui nessas outras carreiras. Agora, aqui eu faço os 3 pontos altos e já vou escondendo esse fio.
Fiz os 3 pontos altos, agora deixo esse fio pro lado avesso da minha peça. Faço uma corrente e aqui eu vou fazer os blocos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Fiz os 3 pontos altos, faço uma corrente de separação. E vou fazer dessa forma aqui nesses espaços de uma corrente. Então, aqui nessa carreira, depois do canto, eu tenho 1, 2, 3 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Agora, aqui, antes de fazer esse bloco aqui de pontos altos, ponto em cima de ponto, eu tenho que fazer um ponto alto aqui, ó, na direção desse último ponto desse bloco. Então, aqui, depois dos 3 pontos altos, tem uma corrente, venho nesse ponto alto e faço um ponto alto. Então, esta carreira é igual a esta, onde a gente tem que fazer o ponto alto, aqui antes de fazer esse bloco. Uma corrente, agora ponto sobre ponto, e ali no último ponto alto, a gente faz o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui eu vou trabalhar por 5 pontos altos sozinhos. E 2 pontos altos juntos. Aqui no mesmo espaço, eu faço 2 pontos altos. Faço as 2 correntes. Depois, aqui eu faço ponto sobre ponto, igual aqui. E no último ponto, 2 pontos altos. 2 correntes, ponto sobre ponto e 2 pontos altos. Eu volto aqui pra gente fazer junto essa parte. Agora, aqui, quando eu termino essas 3 faixas de pontos altos aqui, com 7 pontos, eu faço uma corrente de separação. Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente, agora eu começo a fazer os blocos novamente de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, nós vamos fazer assim. Quando chega aqui, eu vou repetir o canto. Faço aqui os blocos de pontos altos, quando chega aqui, ó, nesse espaço. Então, nesta carreira aqui, eu tenho 3 pontos altos. Agora, nesta que eu estou fazendo, eu terei um ponto alto antes de fazer essas 3 faixas, da mesma forma que eu tenho aqui. Então, eu vou trabalhar aqui por toda a volta na minha peça. Chegando aqui no final, eu fiz os 2 pontos altos. Onde eu tenho ponto baixo e a corrente, eu finalizo com ponto baixíssimo. Então, aqui é da mesma forma que nas outras carreiras. Venho nesta corrente e faço um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar aqui, ó, por 2 carreiras aqui nessa cor. Então, eu vou fazer mais uma carreira. Se você vai fazer somente uma carreira, você pode estar rematando o fio. Vou iniciar da mesma forma, fazendo ponto baixo e 3 correntes. E no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Vou fazer aqui os blocos de pontos altos. Agora, nesta carreira, eu faço um bloco, 2, 3, 4. Aqui, antes do ponto alto, sozinho, eu faço o bloco aqui nesse espaço. Faço uma corrente, trabalho ponto sobre ponto e no último ponto desse bloco aqui, eu faço o aumento. Então, vai ser só repetição aqui nas outras partes, o que vai mudar é essa parte aqui, onde agora nós não teremos esse ponto sozinho, vai ser um bloco de pontos altos e aqui essa quantidade de pontos. Então, aqui na minha peça, eu trabalhei por 2 carreiras desta forma. Depois, eu voltei com a cor do início aqui da minha peça e trabalhei por mais 4 carreiras. Então, aqui no meu, eu vou fazer mais uma carreira com o branco e vou arrematar o fio. Depois, eu faço com a outra cor, que aqui no meu que eu estou fazendo no vídeo é com amarelo. E trabalho mais 4 carreiras. Nessa peça, eu fiz aqui uma carreira em ponto baixo, fazendo ponto sobre ponto.
Fiz com o fio verde, mas você pode fazer com a mesma cor da base aqui da peça. Então, aqui nesta carreira que eu vou fazer agora, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Na próxima, é a carreira onde a gente tem o ponto alto, sozinho, uma corrente. Depois tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. A outra é onde eu tenho o bloco de 3 pontos altos, uma corrente. Depois tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Nesta aqui eu tenho 11. E aqui eu tenho ponto sozinho. Nesta aqui eu tenho 12. E aqui eu tenho o bloco de 3 pontos altos e a corrente. Então, eu vou fazer essas carreiras e volto nessa parte aqui do ponto baixo para fazer com vocês, antes de fazer esse bico de acabamento com essas flores. Aqui eu já completei a carreira, então eu trabalhei aqui as duas com o fio branco e depois mais 4 com o fio amarelo. Ficou desta forma aqui. Agora aqui eu vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo, da mesma forma que nas outras carreiras. Então, aqui onde eu tenho ponto baixo e uma corrente, eu venho na corrente e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou fazer uma carreira em ponto baixo aqui em volta da minha peça. Então, se você vai trocar de cor, eu fiz aqui nesse com o fio verde. Você vai arrematar o fio e nós vamos iniciar aqui fazendo ponto baixo aqui no meio, nesse espaço de correntes, e vamos fazer ponto sobre ponto. Aqui nessa minha peça, eu vou fazer com o fio amarelo, então, eu vou continuar com o mesmo fio e vou fazer aqui ponto baixo em volta da minha peça, para depois eu fazer esse acabamento. Então, aqui depois que eu finalizei a carreira, eu venho aqui dentro desse espaço e faço o ponto baixo, duas correntes, e aqui nesse mesmo espaço, outro ponto baixo. Ficando dessa forma, agora aqui eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, agora eu venho aqui, ó, no ponto alto, onde eu tenho esses 3 pontos altos, para cada ponto eu faço um ponto baixo. Pego nas duas alças aqui do ponto, busco o fio, tiro essas duas laçadas, fazendo assim o ponto baixo. Vou no próximo ponto, coloco a agulha aqui, pegando essas duas alças aqui do ponto, busco o fio. Agora, eu tiro essas duas laçadas da agulha. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Nesse espaço de uma corrente, eu faço um ponto baixo também. Agora, aqui nos pontos altos, eu faço ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. E no espaço de uma corrente, um ponto baixo. Sigo dessa forma. Aqui também vai ser ponto sobre ponto, mas eu volto para a gente fazer junto essa parte aqui. Vamos seguir dessa mesma forma aqui com esta sequência de pontos. Trabalhei aqui em todos os pontos, agora aqui nesse espaço de uma corrente, eu faço um ponto baixo. E aqui onde eu tenho esses pontos altos, eu faço um ponto baixo para cada ponto. Não teremos aumento aqui nesta carreira, somente um ponto para cada ponto de base aqui da carreira anterior. Então, aqui eu tenho 12 pontos altos, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Fiz os 12 pontos baixos, agora aqui nesse espaço de duas correntes, eu faço 2 pontos baixos aqui nesse mesmo espaço. Então, é um ponto para cada corrente. Nos espaços onde eu tenho duas correntes, eu faço 2 pontos baixos. E onde eu tenho ponto alto, aqui eu faço ponto sobre ponto. E eu vou trabalhar dessa forma, por toda a volta, fazendo um ponto baixo
para cada ponto de base da carreira anterior e nos espaços de uma corrente eu faço um ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim, e aqui nessa ponta eu volto para a gente fazer junto, mas é um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Depois segue ponto sobre ponto. Aqui eu já fiz todos os pontos baixos, ponto sobre ponto. Aqui, se você perceber que fica sobrando ponto, você pode pular esse ponto. Aqui onde temos uma corrente, fazer somente pontos baixos aqui nos blocos de pontos altos e também pode intercalar, fazendo um ponto, você faz o ponto baixo, no outro não. No ponto você faz e no outro não. Mas aqui no meu deu certinho para fazer dessa forma, ponto sobre ponto. Quando chega aqui nesse canto, que é a mesma coisa onde a gente iniciou aqui a carreira, nós vamos fazer aqui o ponto baixo dentro desse espaço de duas correntes. Aqui dentro desse espaço eu faço um ponto baixo, duas correntes e aqui no mesmo espaço outro ponto baixo. Agora eu sigo fazendo ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior e um ponto baixo aqui na corrente. Faço assim por toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto para a gente arrematar o fio e fazer o acabamento com as flores. Aqui eu já completei a carreira, fiz ponto sobre ponto. Aqui nesses três últimos pontos altos, eu fiz os três pontos baixos. Como eu já iniciei com ponto baixo, duas correntes e ponto baixo, eu já vou cortar o fio. Eu deixo aqui um pedaço, mais ou menos aqui do tamanho do cabo da minha agulha, para eu poder conseguir trabalhar aqui com o fio para fazer o arremate. Então, depois do ponto baixo, agora eu vou puxar esse fio com a agulha de tapeceiro. Aqui eu tenho o ponto baixo e as duas correntes aqui nesse espaço. Eu venho aqui, ó, na corrente. Pego nas duas alças, passo a agulha aqui por dentro e trago o fio aqui pro lado direito. Volto com a agulha nesse último ponto baixo. Coloco aqui no meio, pegando nessas duas alças do ponto. E agora eu coloco a agulha aqui nesse primeiro ponto baixo e levo esse fio aqui pro lado avesso. Aqui eu vou ajustar esse fio. Vai ficar desta forma. Aqui atrás, eu vou esconder esse fio atrás dos pontos. Por vários pontos aqui, depois eu coloco um pingo de cola para cortar o excesso do fio. Agora, eu vou fazer o bico de acabamento. Vou começar aqui nesse canto, onde tem o ponto baixo, duas correntes e o ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar com a agulha número 3 e com a linha AME de Tex 516, para que minha flor fique mais delicada. Vai ficar desta forma aqui. Se você quiser fazer no barbante 6, você pode fazer, porém ela vai ficar um pouco maior aqui do que essa que eu fiz na minha peça. Então, eu vou começar aqui nessa parte. Deixo um pedaço aqui de fio sobrando para fazer o acabamento, coloco a agulha aqui por trás e giro a minha agulha para eu fazer aqui um ponto para iniciar a minha carreira. Agora aqui eu vou começar com um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço. Então, eu vou buscar o fio e passo aqui tudo de uma vez. Tenho ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar aqui com 6 correntes. Eu vou fazer essa corrente bem justa, para depois não ficar muito aberto aqui onde eu vou fazer a flor, nesse miolo aqui. Então, eu subo 6 correntes, faço uma corrente, 2, 3, 4, 5 e 6.
dou a laçada e volto na quarta corrente. Então, aqui embaixo vai ficar 2 correntes. Aqui eu tenho uma corrente, 2, 3, venho aqui nessa quarta. E aqui ficou essas 2 correntes. Faço aqui 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Volto aqui nesse espaço, faço outro ponto alto. Faço 2 correntes. E nesse mesmo espaço, aqui vai ser o miolo da minha flor, então, vou trabalhar os pontos aqui dentro. Faço um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, eu busco o fio e passo aqui tudo de uma vez. Subo 2 correntes. Nesse mesmo espaço, faço 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, faço 2 correntes. Volto aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Busco o fio, tiro tudo de uma vez. 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu vou fazer aqui a minha flor com 5 pétalas. 2 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixíssimo. 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes e no mesmo espaço, um ponto baixíssimo. 2 correntes e faço mais uma vez 2 pontos altos aqui dentro. Duas correntes e finalizo a minha flor fazendo um ponto baixíssimo aqui dentro. Depois que eu termino toda a minha carreira, eu vou arrumar aqui as pétalas da minha flor. Então, depois que eu terminei, eu faço 2 correntes. 1, 2. E agora, aqui, na minha peça, eu vou pular 3 pontos baixos. Mas você pode fazer na sua peça e vendo se fica bom, você continua com 3. Senão, você pode fazer com menos pontos aqui de separação entre uma flor e a outra, ou pode aumentar também. E se você quiser que a flor fique uma mais longe da outra, você pode fazer aqui com mais correntes de separação. Então, aqui o meu tem 2 correntes, pulo 1, 2, 3 pontos, aqui no quarto, faço um ponto baixíssimo. Então, aqui vai ficar desta forma. Quando eu estiver finalizando a carreira, aqui nesse canto eu faço mais uma flor, então, somente aqui no canto que eu tenho 2 no mesmo espaço. Agora, aqui eu subo novamente 6 correntes. Uma corrente, 2, 3, 4, 5 e 6. Volto na quarta corrente e faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes, volto nesse mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou fazer assim novamente até completar aqui 5 pétalas na minha flor. Vai ficar dessa mesma forma. Aqui eu terminei as 5 pétalas. Então, fiz as 2 correntes, ponto baixíssimo, agora 2 correntes de separação. Pulo 3 pontos, então, aqui eu tenho o ponto baixíssimo, e eu conto a partir do próximo. Então, eu conto 1, 2, 3, aqui no quarto, faço um baixíssimo. E vou iniciar a outra flor. Então, aqui vai ficar desta forma, com essa quantidade de pontos. E se você quer uma mais longe da outra, que você aumenta essa quantidade de correntes de separação e pula mais pontos baixos de base.
Então, aqui eu vou começar outra flor. Se ficar dúvida, você pode voltar nessa primeira aqui que eu fiz ela por completo, todas as pétalas. Mas todas elas, nós vamos fazer com 5 pétalas dessa mesma flor, a mesma quantidade de pontos. Aqui do lado avesso fica assim. Bem reto aqui na minha base, ó, com 2 correntes de separação. Então, eu vou fazer aqui no meu, eu volto aqui nesse canto, que é nessas 2 pontas aqui que eu tenho que fazer 2 flores no mesmo espaço. Então, eu vou fazer até chegar aqui. Aqui no meu, vai sobrar somente 2 pontos, então, quando eu faço a flor aqui, eu vou pular os 2 pontos, venho aqui dentro e faço a minha flor, mas eu vou voltar aqui com vocês pra gente fazer junto. Aqui eu já trabalhei nessa parte. Agora, eu cheguei aqui, onde eu tenho esse canto. Então, eu fiz aqui a flor e 2 correntes de separação. Tenho aqui somente esses 2 pontos baixos. Se você chegou aqui e tem 3 pontos, você pula os 3 pontos. Venho aqui nesse espaço da corrente, faço um ponto baixíssimo. E suba 6 correntes e vou começar a outra flor. Então, eu faço uma corrente, 2, 3, 4, 5, 6. Volto aqui na 4ª corrente e começo a fazer a pétala da minha flor. 2 pontos altos, 2 correntes, o ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, ponto baixíssimo aqui nesse mesmo espaço. Vou fazer assim por 5 vezes, para ficar com a flor da mesma forma que eu tenho aqui nas outras flores. Aqui eu terminei a flor, fiz as 2 correntes, agora nesse mesmo espaço eu faço o ponto baixíssimo e vou fazer aqui mais uma flor, aqui nessa parte deste canto. Então, eu faço baixíssimo, suba 6 correntes. E vou fazer outra flor, então, aqui vai ficar essas 2 flores nesse canto. Aqui eu terminei a outra flor, fiz 2 correntes, então, aqui eu tenho 2 no mesmo espaço. Agora, eu começo a pular novamente os 3 pontos, então, eu pulo 1 ponto, 2, 3, venho no 4º, faço o ponto baixíssimo. Vou subir as 6 correntes e vou começar a fazer as flores aqui deste lado, da mesma forma que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer aqui no meu, sempre pulando aqui 3 pontos de base entre uma flor e a outra, mas você pode fazer alteração conforme a tensão do seu ponto. Quando chegar aqui, nós teremos os 2 pontos da mesma forma que eu fiz ali no outro canto agora. Então, eu vou pular esses 2 pontos. E aqui dentro eu faço ponto baixíssimo e faço mais uma flor, porque aqui no início eu tenho só uma flor aqui nesse canto e tem que ficar igual o outro. Então, vou fazer aqui por toda essa volta aqui, esse lado. Chega aqui, eu faço mais uma, para depois eu arrematar o fio aqui nesse pontinho aqui, ó, nesse ponto baixíssimo. Aqui eu já trabalhei também deste lado da minha peça. Aqui eu fiz essa flor, pulei os 2 pontos baixos, e aqui nesse mesmo espaço onde eu comecei a carreira, eu fiz a outra flor também. Depois que eu terminei a flor, eu fiz 2 correntes, agora eu vou cortar o fio para fazer o acabamento. Então, aqui depois da flor e 2 correntes, eu vou puxar esse fio. Agora, com a agulha de tapeceiro,
Se você preferir, você pode fazer o ponto baixíssimo aqui onde a gente iniciou, porque vai ficar ali para trás, então nem vai aparecer se você quiser finalizar ali com ponto baixíssimo. Eu vou fazer desta forma. Então, aqui eu tenho as duas correntes. Venho aqui onde eu iniciei, que eu tenho esse ponto baixo e a corrente. E vou colocar o meu fio aqui nesse espaço do ponto baixo. Vai ficar desta forma, e aqui do lado avesso a gente faz o acabamento. Então, aqui eu tenho esses dois fios, como é um fio de Tex 516, é um fio mais fino, então eu vou fazer o nó aqui com essas duas pontas. Antes eu coloco um pingo de cola. E faço aqui 2 nó. Depois você pode esconder também esse fio aqui atrás dos pontos. Aqui onde a gente trabalhou e já escondeu o barbante atrás dos pontos, você pode colocar aqui um pingo de cola aqui dentro dos pontos. Aqui a mesma coisa. Depois você corta aqui esse excesso de fio. Aqui onde a gente iniciou, nós temos que fazer o nó, porque eu comecei com anel mágico. Então, eu vou distorcer esse fio. Deixo aqui, ó, em duas partes. Coloco uma dessas pontas aqui na agulha. Se você não tem agulha de tapeceira, você pode vir com a agulha aqui por trás do ponto e puxar esse ponto. Aqui eu vou passar atrás de um ponto. Pego uma alça aqui do ponto. E agora, eu faço o nó. Coloco um pingo de cola, se você não tem problema, você faz de 2 a 3 nó. Depois, esconde esse restante de fio. Como eu tenho a cola, eu vou colocar aqui, ó, 2 nó, porque já fica bom, não tem perigo de soltar. Corto. Aqui nós vamos fazer da mesma forma, aqui também. E aqui também, onde a gente já escondeu, coloca um pingo de cola e corta esse excesso do fio. E a nossa peça vai ficar dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção, e até o nosso próximo vídeo.